Parece que ontem aconteceu alguma coisa no Brasil chamada eleição. E tem uma discussão que a gente gosta de fazer e tem a discussão que o eleitor fez. Elas são parecidas, mas elas não são iguais, né? O que a gente quer como observador do conjunto? A gente quer tirar uma conclusão, né? Só que foram 5.568 conclusões. Cada um tirou uma por uma razão diferente. Aliás, por um motivo diferente na análise das pessoas, mas por um mesmo objetivo. Eu quero o melhor prefeito para minha cidade. Alguém tem alguma dúvida de que o eleitor não estava interessado em mandar um recado para o Palácio do Planalto, não estava interessado em mandar um recado para o governador, não estava interessado em mandar um recado para o prefeito que disputou a reeleição? Ele simplesmente só queria o seguinte: eu quero saber quem é que vai ser o melhor cara para cuidar da minha cidade. Quando a gente vai fazer a análise, o que a gente faz? A gente pega toda essa matemática, esses 5.500, né? E aí a gente tira que recado as urnas deram. Mas o recado da cidade A não é o recado da cidade B vizinha à cidade A. São coisas diferentes, todos com o mesmo objetivo. Só que às vezes o objetivo podia ser atingido votando num determinado personagem que, pela aliança que ele montou e tal, tem ali partidos de esquerda e de direita, outros partidos de esquerda, outros partidos de direita. Quando a gente olha a média geral, a gente diz: saiu um Brasil de centro, um Brasil de centro-direita. Isso é um fato. Isso é indiscutível. Não é que destoa, não. O Brasil era, na gestão até 2020, um país de esquerda. E eis que se deu uma mudança estrutural. Não. Os partidos de centro-direita reforçaram, principalmente centro, reforçaram esse dom municipalista. Porque é um dom municipalista. Aparece também no legislativo, mas não tem o empuxo necessário para ser um personagem, né? Alguém que possa colocar no jogo um candidato a presidente da República. Não até agora. MDB, PSD e esses partidos, PP, eles não entram na eleição com um candidato competitivo. O MDB só virou presidente da República, só fez o presidente da República nos momentos em que os vices assumiram. E foram 3 vezes na história recente do Brasil. 3 vezes, desde que tem eleição, desde que tem MDB, né? Porque MDB ele vai surgir no regime militar, não tem eleição presidencial, mas vamos lá, eleição direta. Então você tem o MDB assumindo com Itamar Franco, depois do impeachment do Fernando Collor, o MDB assumindo antes, né, com José Sarney, com a morte do Tancredo Neves, e o MDB assumindo com Michel Temer, com o impeachment da Dilma Rousseff. Ou seja, nestes momentos esses partidos apareceram e fizeram um bom trabalho. José Sarney fez um trabalho que hoje a história até avalia de uma maneira mais positiva. Imagino que é governar debaixo de uma constituinte, tentando mudar tudo, inclusive reduzindo o seu mandato. Itamar Franco, foi na gestão dele que a gente conseguiu fazer o Plano Real, ainda que a gente atribua de forma acertada ao Fernando Henrique Cardoso, foi no governo do Itamar, que por não entender de economia e por estar exausto depois de 3 ministros da economia, acabou abrindo mão e entregou para o Fernando Henrique, que teve a inteligência de reunir pessoas capazes de fazer. E o presidente Temer, que fez um trabalho muito bom, várias mudanças, várias reformas, mas sempre não é um partido que consegue chegar lá. Tentou chegar lá em 89 e foi derrotado com Ulisses Guimarães, hein? Tentou chegar lá de várias formas. O último foi o Henrique Meirelles, que foi candidato pelo MDB, um fiasco. Um profissional grande, né? Um personagem do mundo privado extremamente admirado e admirável. Quando entrou para a política, virou deputado federal pelo PSDB, se abraçou ao PT quando foi para o Banco Central, mas depois que ele tentou ser candidato a presidente da República, gastou o dinheiro dele e não conseguiu. Então, é isso. O Brasil é um país que tem os partidos de apoio e os partidos protagonistas dessa disputa federal, que, por enquanto, não envolvem esses partidos mais do centro. O Brasil, portanto, mandou um recado para as urnas? Como o Brasil, não. Mas a gente pode extrair
uma fotografia. Então temos um país, sim, de centro, um país de centro-direita. Isso é um ponto. Outro ponto que eu queria lembrar é que foi uma eleição, o Fernando Schiller apontou isso com muita precisão, foi uma eleição governista. Foi uma eleição governista. Não era. Tem eleição que é de mudar, tem eleição que é de ficância. Tem ficância e de mudança. Essa não é uma eleição de mudança, né? Basta ver que dos 11 prefeitos que foram eleitos em primeiro turno nas capitais, 10 são prefeitos na reeleição. Só um que, tadinho, ficou em terceiro lugar. Tem um que ficou em quarto lugar, mas esse vai ter segundo turno. Então, nos que eles já resolveram a parada, praticamente tudo foi reeleição. O Brasil teve em 2024 a mais baixa taxa de prefeitos que podiam disputar a reeleição. Só lembrando, a reeleição para prefeito começa no ano 2000. Naquele ano, todos os prefeitos podiam ser candidatos, 100%. Só 63%, 64% decidiram sair candidatos. Agora, só 62% podiam sair candidatos, porque os outros já estavam em segundo mandato, não podiam sair, ou tinham algum outro tipo de problema, mas só 62%. Então, ao mesmo tempo em que é a eleição em que um número menor de prefeitos pode ser candidato, todos os que podiam ser, quase todos foram, 82% dos que podiam ser foram. Se você aplica uma conta na outra, vai dar 50% de eleitor diante de um prefeito, de cada duas eleições, de cada duas cidades, tinha um prefeito disputando a reeleição. Que não é uma taxa gigante, não. Mas quando você olha que todo mundo que podia, 82% é coisa para burro, que podia disputar a reeleição, disputou, e a gente vê o que aconteceu no primeiro turno. E a gente vai ver a taxa mudar ainda. Uma terceira observação, que eu também acho importante, é a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente faz uma avaliação de um processo em curso. Entendeu? Então, por exemplo, imagina você acompanhar uma cirurgia. Eu tenho uma filha médica, acompanhar uma cirurgia. Em geral, a gente vê nos filmes, né? O médico sai da cirurgia com aquela máscara, daí ele tira a máscara. No filme sempre ele tira a máscara. Tira a máscara, chega para a família e fala: foi um sucesso, a cirurgia foi um sucesso. Ai, que bom. Tá. Ele não pega esse sai e fala: tá indo muito bem. E corre para lá, volta. E diz: e agora, peraí, que agora a gente precisa apertar lá um parafuso qualquer. Volta com ele. E diz: já resolvemos. Não é assim. Só que a cobertura jornalística é meio que assim. A gente vai contando, por exemplo, ontem. O que foi aquela cobertura? Parece que foi combinado, né? O Tribunal Eleitoral falou: vamos entregar todas as cidades e vamos guardar São Paulo para o último. E o pior, São Paulo demorou para começar, de repente deu uma acelerada e lá no fim perdeu tração, né? Ficou aquele 99, 90 e tantos por cento. E ficou muito empatado. Olha, tem mais gente assistindo um dos shows do Bruno Mars em São Paulo, no estádio do Morumbi, do que a diferença entre os caras. É inacreditável o que aconteceu. Realmente é uma coisa espantosa. Enfim, uma última... bom, então não vamos nos deixar impressionar por avaliações feitas no calor do debate. Ainda falta o segundo turno. Alguns candidatos que em outras eleições, a gente disse, foi reeleição, a gente nem lembra quanto eles sofreram para se reeleger. Eu não sei se o prefeito de São Paulo vai se reeleger. Ele tem muita chance de se reeleger. Passado o dia 27, se ele se reeleger, ele ganhou, tá bom, né? Não faz muita diferença. Claro que teria sido melhor ganhar no primeiro turno, mas nem havia essa possibilidade, né, Fábio? O prefeito ganhar no primeiro turno aqui em São Paulo. Mas ele vai entrar como reeleição. Outros candidatos vão entrar como reeleição. O prefeito de Porto Alegre, pô, ele tá um palitinho. Ele estava um palitinho do primeiro turno, não conseguiu. Será que ele não vai conseguir aquele tantinho pequenininho de votos? Vai ser uma coisa histórica se ele não conseguir. Então ele provavelmente vai se reeleger e vai entrar como reeleito, que é uma coisa importante. E por último, vamos chamar de um alerta, vai para nós. Esse personagem esquisitíssimo que tomou conta da política, chamou atenção no Brasil inteiro, mas sobretudo aqui em São Paulo, que é esse tal de Pablo Marçal, ele tem uma coisa muito virtuosa e tem um negócio horroroso, né?
O lado virtuoso ele mostrou que o sistema político se alimenta de um dinheiro que não precisa ter. Não precisa ter. Ele chegou com quase tanto voto quanto o Boulos e o Nunes, que tinha um monte de dinheiro e ele não tinha. Então, não é porque ele precisa ser porta-voz daquelas baboseiras que ele fala, daquelas tolices. Não precisa ter aquele discurso que beira o crime. Ele cometeu uma fraude no final da eleição e beirou a fraude várias vezes, com as imputações mentirosas que ele fez contra o Boulos, contra o Ricardo Nunes, enfim, ele realmente gostava de uma lama, sinônimo de algo um pouco mais grave, e gostava de um ventilador, e ele adorava fazer isso. Mas ele mostrou que dá para fazer uma campanha a um custo muito menor. Não faz sentido 5 bilhões de reais distribuídos para os partidos. Não precisa de nada disso. Não faz sentido esse negócio de horário eleitoral gratuito. Não faz sentido nada disso. Porque o partido tem 1 hora por ano na televisão. Que coisa ridícula. Tem que parar com isso. Ele não tinha nada disso. Tinha um partido ridículo. O personagem principal do partido dele tinha uma ideia tão ridícula quanto a dele, que era o negócio do aerotrem, e não teve desempenho nenhum, e ele teve um desempenho. Então, o que faz diferença são as pessoas, primeiro. Por outro lado, o alerta Nunes e Boulos têm um compromisso. Eles apontaram o Pablo Marçal como responsável pela baixaria da campanha. Mas toda vez que um se dirigia ao outro, também baixava o nível. O prefeito de São Paulo perguntou ao Boulos: o que é, moleque? Você cheirou? Perguntou. Não foi só o Pablo Marçal. Chamava de invasor, o Boulos chamava o prefeito de ladrão de merenda, falava que ia ser preso. Então, assim, eles também puxaram a faca. É que perto do Marçal parece conto de fadas. Mas nós temos um debate aqui marcado, confirmado pelos dois, dia 14. Nós temos um exemplo que foi o debate entre o Fernando Haddad e o Tarcísio de Freitas discutindo os problemas do estado de São Paulo, que foi de altíssimo nível. Debate mediado pelo Rodolfo Schneider. É altíssimo nível. Eles vão fazer um debate de alto nível e vão lembrar que estão protegidos, até porque não tem mais o idiota do Pablo Marçal, ou nós vamos ver a baixaria campear e aí o Pablo Marçal vai poder escrever nas redes sociais dele: e eu era o cara da baixaria. É isso, só para eu saber. Porque tudo girou em torno do Pablo Marçal. A cadeirada do Datena, os xingamentos, a carta falsa. Pô, aquele atestado falso dele de internação é uma coisa criminosa. Acho que ele vai pagar a conta desse troço. Suspeito que ele possa ficar inelegível em função disso. Possa fazer companhia ao Bolsonaro. Eles podem combinar de jogar xadrez, dama, na praça, porque os dois em 2026 talvez não possam disputar a eleição. O Bolsonaro já não pode, mas ele talvez também não possa. Então, eu quero ver se Boulos e o Ricardo Nunes vão realmente prestar um serviço e fazer o que não fizeram no primeiro turno, que é uma discussão de conteúdo. Aqui, a Band News FM abriu espaço para todos os candidatos. A Band News FM fez isso, o Grupo Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes, a Band News TV, todo mundo fez espaço e eles não usaram, mas não é eles o Marçal, é o Ricardo Nunes, é o Guilherme Boulos, não houve uma discussão real de conteúdo. E quando a gente ouvia os especialistas, os estudiosos, a gente tinha o conteúdo. Então, eu queria fechar com esse alerta. O Brasil não mandou um recado coletivo, não. Nós, como analistas, observadores, comentaristas, apresentadores, a gente consegue enxergar de longe, pelo satélite, né? A gente vê todos os aspectos de todos os municípios, mas cada um dos eleitores só votou num município. Então não teve um camarada que deu um recado no Brasil. Mas saiu sim. Temos um Brasil de centro-direita, o que eu acho muito bom, porque as aventuras de direita e as aventuras de esquerda são contidas. As loucuras de Jair Bolsonaro foram contidas pelo Congresso Nacional. Ele não conseguiu emplacar a agenda de comportamento dele. O Brasil foi vacinado, apesar de Jair Bolsonaro. O Brasil não enfrentou as restrições que Bolsonaro queria, nem as liberações que Bolsonaro queria. No entanto, as coisas positivas ligadas à privatização, redução do tamanho do Estado, ele conseguiu. No caso do PT é a mesma coisa. As maluquices expansionistas de gastos, o Congresso está segurando.
Congresso lá faz suas maluquices, temos lá as emendas, mas essa pegada de centro segura a onda dos extremos, tanto da direita quanto da esquerda. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.